Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, galera, desse jeito um pouco fúnebre é que eu vou iniciar a aula de hoje. Porque iremos falar desse livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugurou a estética realista na literatura brasileira, ok? Esse trechinho que eu acabei de ler para vocês agora, na verdade, é a dedicatória do livro, desse livro, né? Então reparem que existe uma frieza muito grande do narrador, porque essa dedicatória está escrita em primeira pessoa, que é justamente o narrador desse livro, que se chama Brás Cubas. E esse tom fúnebre tem um motivo. E a gente vai ver logo um pouquinho adiante, na hora que a gente for relacionar a virada do pensamento do romantismo para o pensamento do realismo. Mas antes eu vou falar um pouquinho de como que surgiu o realismo na Europa, né? Não o contexto, nem as características realistas, porque isso nós já vimos na aula anterior. Mas sim a obra que inaugurou a estética realista na literatura europeia. Para que vocês possam me acompanhar, peguem a apostila, por favor. Está a partir da página 82, finalzinho da página 82, e vai até a página 84, metade da página 84, beleza? Bom dia, né, primeiro. E na aula anterior eu havia feito a contextualização e a caracterização da estética realista. Agora a gente vai estudar a obra realista, né, da nossa literatura, que se iniciou com Machado de Assis, igual eu acabei de falar. Porque esse pensamento realista ele veio importado da Europa, assim como todas as outras estéticas literárias. E o início desse pensamento realista europeu veio a partir de um autor francês chamado Gustave Flaubert. Gustave Flaubert. Ele, em 1851, ele publicou um livro chamado Madame Bovary. Esse livro, diferente de todas as outras obras românticas até então, que sempre colocavam a idealização, né, como tom da história, no livro Madame de Bovary não existia idealização, existia o retrato humano tal qual ele é. Madame Bovary vai contar a história de Emma Bovary, que é uma jovem de classe baixa, né? de uma classe econômica baixa, e o sonho dela é se casar, né? Porque ela necessita de ter um status social e acha que esse status social vai fazer com que ela vá se sentir feliz, realizada. Então ela vislumbra no casamento o passaporte para a sua felicidade. E ela dá a sorte de conhecer um rapaz chamado Charles Bovary, por isso que a Emma passa a assinar também Bovary. E o Charles é uma pessoa muito dedicada a ela, né? E é uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo. E eles se casam e ela consegue então ascender socialmente e economicamente. Mas quando ela começa a vivenciar a realidade do casamento, ela percebe que não era bem aquilo que ela queria, né? Ou melhor, não era bem aquilo que ela esperava, porque embora ela já tivesse alcançado tudo que ela sonhou, né, ela não se sentia bem, não se sentia feliz. Aí ela começa a querer se aventurar em outras coisas para tentar encontrar, né, a sua felicidade. Então ela começa a ter um caso extraconjugal. E esse caso extraconjugal dura um tempo, né? E ainda assim ela não se sente realizada com esse caso conjugal, com esse caso extraconjugal, né? Então ela fica meio que numa encruzilhada. Ela
se ela larga o marido, ela vai morar com o amante, né? Mas ao mesmo tempo ela vai ser taxada para o resto da vida como uma pessoa, uma mulher adúltera. E isso para a época, né, século XIX, era uma coisa terrível para a mulher. Por outro lado, se ela permanece no casamento, ela não vai conseguir ter a chance de ser feliz como ela deseja. E embora ela já tenha sido mãe, né, ela tem um filho, uma criança com o próprio marido, né, e tal. E ela se vê nessa encruzilhada e tem uma única forma de escapar. O que ela faz? Ela se mata. Ela se mata. Ela deixa, uma hora ela tá no quarto dela, né? Então ela tá relendo uma carta que o amante dela havia mandado para ela e tal. Ela relendo aquela carta, ela se sente muito, muito culpada e ao mesmo tempo muito incapaz de sair dessa situação. Ela se mata. É, O problema é que do lado dela tá o filho dela, né? Tá a criancinha, que na verdade é um bebê que está engateando ainda. Quando o marido dela chega em casa, encontra a mulher morta no quarto, ao lado dela encontra a criança viva, o filho, né? Vivo. E o filho está com a carta que ela estava lendo antes de morrer na mão. Aí, essa cena que o marido vê da esposa morta, do filho do lado da esposa e da carta na mão do filho, quando ele pega a carta para ler, não é nenhuma carta de despedida dela. Aí que ele descobre que ele havia sido traído durante muito tempo e perde, além de ter perdido, né, a esposa de uma forma trágica, ainda perde a dignidade, né, para a época, né, ser traído era algo muito humilhante, e fica completamente desolado. Esse livro ele vai mostrar o ponto de vista realista da vida, né? Não apenas aquela coisa de que os sonhos, né, que a gente conquista sempre serão realizados, ou que eles sempre nos trarão aquilo que a gente esperava que trouxessem, mas vai mostrar as adversidades da vida, né, as conturbações da vida. A partir dessa obra se houve então um corte radical na maneira de se expressar de forma artística, né, principalmente na literatura. No Brasil, quando esse pensamento chega até o Brasil, ou seja, eu não vou pincelar de forma colorida a minha realidade, né, do meu redor. Eu vou fazer um raio-x dessa realidade. E esse raio-x eu vou transplantar para a minha obra tal qual eu estou vendo, tal qual acontece, tal qual é a vida, né? Aí Machado de Assis, muito sagaz, ele pega esse pensamento, né, dessa nova estética que estava surgindo e compõe então uma obra. 30 anos depois, foi em 1881 que Memórias Póstumas foi escrito, e foi uma obra que radicalizou, né, completamente a literatura da época. Por quê? Até então, todos os leitores estavam acostumados a lerem histórias que, por mais aventurescas que fossem, sempre tinha o herói, né, sempre tinha aquela mocinha intocada, né, com os seus valores e tudo mais. E, de repente, quando o leitor comum pega esse livro e abre, e logo na dedicatória ele já lê. Bom, ao verme que primeiro roeu minhas frias carnes, as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então o autor já leva o leitor já leva um choque. Ele pensa, bom, esse livro vai estar tratando de quê, né? Já que ele começou de uma forma tão fúnebre, tão trágica, né? tão carregada, será que ele vai estar falando de amor? Não deve ser. Aí começa a ler e descobre a obra. Essa obra é o seguinte, ele foi escrito, ele tem vários capítulos, muito curtos, né? Se você pegar essa obra aqui para ler, você vai lê-la com 3 ou 4 pegadas, né? 3 ou 4 vezes que você parar para ler, você consegue ler, porque são capítulos bem curtinhos mesmo.
E ele não foi escrito de forma cronológica, isto é, com início, meio e fim. Ele, na verdade, ele meio que começa pelo fim, né? Já falando, né, que o narrador está morto. E ao longo da obra, o narrador ele vai colocando certas lembranças, né, que ele vai tendo, né, ao longo da vida dele, ele vai colocando para poder ilustrar os fatos que ele está narrando. E esses fatos não são cronológicos, né? É uma técnica bem interessante que o Machado de Assis usa, isso se chama narrativa psicológica. Ele constrói uma narrativa sem propriamente estar construindo uma história, né? Ele vai colocando lembranças isoladas, de modo que essas lembranças vão construindo todo o enredo, né? Eu vou fazer rapidamente um resumo dessa história e depois a gente vai falar sobre as características realistas que estão presentes nele. Bom, Brás Cubas é um jovem rico, filho de um comerciante, que quando ele está adolescente, está jovem ali, ele começa a namorar com uma donzela chamada Marcela. E ele se apaixona por ela e tal, e quando pensa que não, ele percebe que na verdade a Marcela, aliás, ele não percebe, o pai dele percebe, que a Marcela está com ele, com o Brás Cubas, apenas por interesse. Ele é rico e ele não percebe isso. O pai dele então manda ele para a Europa para estudar e vai dizer assim, ó, se você ficar aqui no Brasil, você vai ser passado para trás, né, por essas donzelas interesseiras. Então vai para lá, você vai estudar, quando você voltar, você vai ser alguém na vida, né, alguém importante na vida. Então ele vai. E ele fica na Europa durante alguns anos, né, até a mocidade dele, estuda direito, mas só que ele estuda não assim para de fato ser alguém na vida através do trabalho dele, da formação dele. Ele estuda porque ele quer ter apenas status, ele não quer trabalhar, ele quer apenas ter a imagem de uma pessoa importante. Na verdade ele é um playboy, né, vamos dizer assim. Então ele retorna. Ao retornar, ele conhece uma outra moça chamada Virgília e também se apaixona por ela e ela por ele, os dois realmente se gostam. E ela vê nele uma possibilidade de ascensão econômica e social. Mas quando ela percebe que o Brás Cubas ele é um cara um pouco descansado, ele não corre atrás de fato daquilo que ele quer, então ela larga ele e se casa com um deputado chamado Lobo Neves, que, né, é um político muito importante da época e tal, larga ele e casa com o Lobo Neves e vai embora para alguma outra província, né? Eles são do Rio de Janeiro, mas esse casal vai embora para uma outra província. E o Brás Cubas novamente fica a ver navios. E o tempo vai passando. Aí ele encontra com né, ele tem vários amigos importantes e alguns deles prometem que um dia ele terá um cargo importante no governo imperial, né, que na época ainda era o Brasil imperial. Falam que ele vai ser ministro e tal. Então ele se enche de esperanças com aquilo, né? Ele não quer de fato fazer algo pelo país trabalhando. Ele quer simplesmente ter o cargo, né? Então ele quer ter o status, né, para poder mostrar para os outros que ele é importante. Vai indo, acaba que as investidas que ele faz para poder tentar pegar esse cargo, ele não consegue. Aí com o tempo ele acaba desistindo também. Aí ele estava um pouco bravo, um pouco chateado com isso, ele vai para o interior, que ele tem alguns parentes que moram no interior. Chega lá, ele encontra com uma outra donzela, chamada Eugênia. Linda, uma boneca de louça. E começa a conversar com ela no jardim, e ela é uma pessoa muito interessante, e agrada dele também. Aí, quando eles se levantam para poder fazer um passeio, ele percebe que ela manca de uma perna. É como se ela tivesse uma perna um pouco mais curta. Na época, esse tipo de má formação congênita da pessoa, eles davam o nome de coxa. Uma pessoa coxa. Pessoa coxa é aquela pessoa que manca de uma perna.
Aí ele fica se indagando, né? Aí tem até um trecho no livro que diz assim, que o Brás Cubas se pergunta, por que bela se coxa? Por que coxa se bela? É como se, para ele, na visão dele, a moça, para ser bela, para ser bela, ela não poderia ter nenhum defeito, né? Defeito entre aspas, né? E já que ela tem esse defeito de ser coxa, defeito entre aspas, então ela não poderia ser bela, ser bonita, né? Porque ele tem essa cabeça muito superficial, né? Muito simplista, né? Então ele simplesmente não dá valor para ela por conta desse problema físico que ela tem. Então ele volta para a corte, volta para o Rio e vai viver a vida dele. Aí ele encontra com. Aí nisso os anos vão passando, tá, gente? A história, ela conta a história da vida dele toda. Aí ele já tá assim, né, uma pessoa de 40 e poucos anos e tal. Ele se encontra com um amigo, né? Ou melhor, ele faz uma amizade com um cara que se chama Quincas Borba, que na verdade todo mundo achava que o Quincas Borba fosse um doido, né? Que pedia dinheiro emprestado a ele e nunca pagava, né? Ele sempre dormia nas escadarias da igreja, né? Todo sujo, aquele mendigo que ninguém dá valor, né? Infelizmente, que ninguém valoriza. E numa hora ele reencontra com esse Quincas Borba, que ele já conhecia das ruas. O Quincas Borba todo bonitão, todo arrumadinho. E o Quincas fala, né? Ah, não, porque eu fui embora para Minas, e Minas eu acabei recebendo um dinheiro de uma herança, e agora as pessoas me enxergam porque eu tenho dinheiro. Mas o mais importante de mim não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. Aí ele trava uma amizade com o Brás Cubas e começa a ensinar filosofia para o Brás Cubas. Aí cria-se então uma filosofia chamada, ele cria, né? O Quincas Borbas cria uma filosofia chamada humanitismo. Daqui a pouco eu falo sobre o que é esse humanitismo. O, com, 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 com esse contato que o Brás Cubas tem com o Quincas Borba, que acaba se tornando de fato uma amizade muito, muito próxima, o Brás Cubas ele vê então a chance dele ascender socialmente, não economicamente porque ele já é rico, mas socialmente, no sentido de ser alguém importante. Ele pensa, eu vou pegar então essa teoria do humanitismo que o Quincas Borba desenvolveu e eu vou incrementá-la e eu vou publicar um livro sobre isso e vou me tornar famoso porque eu vou estar tratando de uma nova corrente filosófica chamada humanitismo. E o tempo vai passando, o Brás Cubas percebe que, na verdade, o Quincas Borbas ele não tem nenhuma inteligência. Ou melhor, ele tem inteligência, ele é culto e tudo mais. Mas aquilo que ele fala, né, sobre o humanitismo, aquilo que ele fala de uma forma tão culta, tão erudita, é, na verdade, fruto da alucinação do Quincas Borba. Aí o Brás Cubas percebe que o Quincas ele não é uma pessoa normal, ele não bate bem na cabeça, né, vamos dizer assim. Aí o Quincas Borba acaba voltando para Minas e ele fica sem, né, ele fica desiludido novamente com a sua tentativa de se tornar alguém famoso, né, alguém reconhecido. Ele larga essa ideia do humanitismo de lado. Aí ele trava contato novamente com quem? Com a Virgínia, que é a antiga namorada dele. A Virgínia, então, ela está casada, mas começa a ter um caso com ele, né? Um caso extraconjugal. E ele se torna um amante. Então ele começa a conviver. É como se fosse assim. Lá na juventude dele, era ele que era para ter sido o marido dela, aí invertem-se os papéis. Ele passa a ser, na verdade, o amante dela para ter contato com ela, né? Aí essa história vai longe, né, desse romance, mas aí chega uma hora que eles ficam com medo, bom, acho que não vai dar, porque o seu marido pode descobrir e tal, eles começam a ficar com medo, e eles começam a se afastar naturalmente, até que eles acabam completamente o contato, né? Aí,
ao longo do tempo, aí o Brás já fica mais velho, né? Já está bem mais velho. E ele encontra com uma vez ele vai fazer uma visita na casa de algum amigo antigo que ele tem, né, em outra parte da cidade. Quando ele chega lá, para chegar até a casa desse amigo, ele tem que passar por um cortiço. Quando ele adentra o cortiço, ele vê no canto uma mendiga com uma perna um pouco mais curta do que a outra, porque ela é coxa. Quando ele olha bem para ela, aí ele reconhece. É Eugênia, aquela antiga pessoa que ele conheceu lá no interior, né? Que ele acabou desprezando por conta dessa deficiência dela. Ela se tornou mendiga. E num outro trecho, numa outra passagem da história, quando ele entra numa loja, me parece que é uma relojoaria, parece que ele vai consertar um relógio. Quando ele entra lá, a atendente é uma mulher, e isso eles já estão velhos, tá, gente? E essa mulher se chama Marcela. É a mesma Marcela, antiga namoradinha dele lá na adolescência. E ela tá, além de já estar velha, ela passou por várias doenças, e essas doenças deixaram muitas marcas nela. E ela tá com o rosto, eles davam o nome na época, né, de bexigas. É quando a pessoa dá algum tipo de inflamação aqui no rosto por conta de alguma doença, e depois essas inflamações secam e ficam as marcas profundas no rosto, né? Então a forma que ele descreve ela ficou desfigurada por conta disso. E vai. Até que chega de fato o leito da morte dele, né? Mas aí vai ser um detalhe para o próximo vídeo que eu vou contar para vocês. Próximo vídeo de hoje, tá? Esse aqui é o primeiro. Aí daqui a pouquinho tem o segundo.